Obrigado pela presença de todos vocês aqui. O objetivo dessa sessão, agora à tarde, é falar um pouco sobre o trabalho que nós fazemos em Stanford, no Centro Lehman, as oportunidades que existem lá para pesquisadores visitantes, alunos de mestrado, doutorado, MBA e tudo mais, e convidar vocês também para um debate sobre oportunidades que existem lá e interesses que vocês possam ter que sejam sinérgicos com o que a gente está fazendo lá. Eu queria começar falando um pouco do centro, do que ele faz e qual é o perfil de nós 5 aqui. Uma ideia central desse centro, quando a gente estava desenhando o que ele seria, é unir inovação e avaliação e políticas públicas. O problema que a gente tem normalmente para melhorar um sistema tão complexo como o sistema educacional é que você tem, de um lado, pessoas com a cabeça de inovação criando um monte de soluções novas. De outro lado, você tem pessoas fazendo avaliação, mas elas nunca conversam com essas pessoas que estão criando inovação porque elas têm uma cabeça diferente. E depois você tem, finalmente, pessoas de políticas públicas que estão tentando implementar essas inovações em larga escala, mas esses 3 grupos nunca conversam direito, eles têm linguagens diferentes, objetivos diferentes. Tal. Então, o que acontece, que muitos de vocês talvez tenham presenciado, é que as inovações verdadeiras em educação, elas têm vida muito curta, elas são levadas por um número muito pequeno de escolas, e as coisas que são levadas por um número grande de escolas, elas normalmente são muito pequenas, são tão pequenas que às vezes nem fazem muita diferença. Então, a ideia do centro é justamente fazer essa junção. Então, o Martin e o Eric são economistas, o David também, mas o Martin e o Eric trabalham com como você leva inovações educacionais em larga escala, como que você faz isso para um país. Eles estudam economia internacional comparada, eles estudam experimentos em larga escala. O David é um professor de Stanford que dirige um centro que faz que transporta pesquisa acadêmica para os tomadores de decisão na capital lá da Califórnia, de Sacramento. Então, ele traduz a pesquisa acadêmica para as pessoas que tomam decisões. E eu trabalho com tecnologia e com inovação. A Débora trabalha com educação infantil, motivação. Ela também vai falar do trabalho que ela faz. E também a diretora, até o ano passado, foi a diretora da Escola de Educação de Stanford por 10 anos. Bom, por que a gente teve a ideia de fazer esse centro? E por que um centro que é numa universidade fora do Brasil? E por que esse centro quer ajudar a educação no Brasil? Bom, em primeiro lugar, a ideia é que o centro seja um catalisador de coisas que já existem no Brasil e que podem ser aceleradas com a nossa ajuda. Então, a ideia não é de imperialismo acadêmico, de falar, a gente tem todas as verdades e a gente vai ensinar tudo para... Não, na verdade, ninguém tem todas as verdades. Cada país tem especificidades, tem particularidades, não existem fórmulas universais para consertar o sistema educacional de país nenhum. O que existe é pessoas que sabem fazer pesquisa, que sabem determinar quais são essas soluções, mas isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso precisa de anos de pesquisa, de um esforço sustentável e contínuo. Então, a ideia do centro é ser um catalisador. Como que a gente pensou em estruturar isso, então? A gente discutiu isso durante muito tempo. Primeiro, não adianta a gente fazer um centro que funcione só lá em Stanford e que, de vez em quando, vai uma comitiva, visita, a gente conversa e tal. A gente precisa treinar, formar brasileiros nas novas ciências da educação. Eu estou falando novas ciências da educação porque... tradicionalmente, tem dois jeitos de você trabalhar com pesquisa educacional ou com inovação educacional. Ou você faz faculdade de pedagogia, ou você é economista. Dos dois lados, tem um pedaço importante faltando. Muita gente que faz faculdade de pedagogia não tem os instrumentos quantitativos, qualitativos de pesquisa para transformar
a experiência e as ideias em pesquisa que seja aplicável em larga escala. Do outro lado, quem vem da economia, muitas vezes não tem a sensibilidade, ou mesmo conhecimento ou a preocupação de entender o que acontece na escola, de entender o que é o sistema escolar e tudo mais. Então, a gente quer formar um profissional que seja uma espécie de super profissional da educação, que tenha uma forte formação em métodos quantitativos, em pesquisa qualitativa, e que tenha uma forte experiência também com as ciências da educação, da pedagogia, que tenha ido em escolas, que tenha sensibilidade para trabalhar nas escolas e tudo mais. E a gente acha que esse super profissional da educação, que é essa pessoa que tem essa formação holística em métodos, em teorias educacionais, teorias pedagógicas, ele pode voltar e fazer a diferença no Brasil. Bom, e é por isso que um dos focos grandes do centro é treinar mestres, doutores, pesquisadores visitantes e MBAs em Stanford. A gente tem muita sorte de ter em Stanford 4 pessoas que têm uma vivência em relação ao Brasil muito forte, muito grande. O Eric morou 2 anos no Brasil, fala português, trabalhou em vários projetos no Brasil. O David morou 10 anos no Brasil, escreveu o livro mais importante de história da educação brasileira na década de 90. O Martin trabalhou no Brasil várias vezes, recebeu na casa dele diversos pesquisadores brasileiros, inclusive o Paulo Freire, que ficou na casa dele. E tem uma história grande de conexão com o Brasil, e eu que sou brasileiro, enfim. E a gente tem essa sorte em Stanford de ter 4 pessoas apaixonadas pelo Brasil, que querem ajudar a educação brasileira, querem fazer alguma coisa significativa. E isso, na verdade, é muito difícil de acontecer numa universidade americana, e eu posso dizer isso, tendo morado lá muitos anos, porque normalmente as pessoas cada um tem o seu interesse de pesquisa, tá? É muito difícil você ter um grupo que realmente tem uma paixão por um país, queira fazer a diferença, tá? Então a gente tem essa sorte em Stanford. Deixa eu só ver como que... Aquilo está mostrando o tempo ou não? Camila? Aquilo está mostrando o tempo ou é só um número aleatório? Hã? Ah, tá, a data é agora. Não, tá, o que é aquele... Ok, bom. Então, a gente vai ter uma outra sessão depois que vai explicar melhor o que são os Lehman Fellows, quais são os programas que existem em Stanford para as pessoas fazerem como estudantes de pós-graduação, como pesquisadores visitantes. Então, eu queria só usar esses minutos finais falando um pouco sobre as coisas que eu faço e por que eu faço. Bom, em primeiro lugar, eu recebo um monte de e-mails, principalmente depois que a gente começou a trabalhar, que a gente criou o centro no ano passado, de pessoas de todas as áreas, advogados, engenheiros, estatísticos, matemáticos, médicos, falando, olha, eu me formei em engenharia, matemática, enfim, direito, trabalhei durante 10 anos numa empresa, ou, enfim, trabalhava no meu campo, e realmente, de repente, eu percebi que a minha vida não tinha um grande propósito. Eu estava só lá por inércia fazendo o meu trabalho e tal, mas eu descobri que eu quero fazer alguma coisa para ajudar o Brasil. E eu acho que, como muitos de vocês talvez saibam, uma das grandes coisas que se podem fazer para ajudar o Brasil é ajudar a educação brasileira. E isso é um pouco o que me move também, mas estou falando isso porque muitas pessoas que querem ir para Stanford estudar no Centro Lehman têm esse tipo de missão. Eles falam, olha, eu trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei como advogado, e eu quero agora retribuir para o Brasil tudo que eu ganhei, ou quando eu fiz escola pública, ou quando eu fiz universidade pública, ou todos os privilégios que muitos de nós que da classe média brasileira tiveram ao longo dos anos. Então, uma coisa que eu sempre falo que eu acho que se você tem essa vontade, se você quer fazer alguma coisa pelo Brasil, eu acho que não tem nada melhor do que ajudar a educação brasileira, porque essa é a forma mais sustentável
mais autêntica, mais sólida de ajudar um país é você treinar, é você melhorar o capital humano, que, como a gente sabe, é a coisa mais importante para um país. Você vê países que não têm recursos minerais nenhum, que não tem nada, mas que quando tem capital humano, a coisa vai para frente. Bom, o que eu faço em Stanford, eu sou engenheiro por formação, depois fiz doutorado em educação, mas a minha obsessão é melhorar ou transformar o ensino de ciências e matemática. Primeiro porque eu, na escola de engenharia, estudei muita ciência e matemática e vi a forma terrível como isso é ensinado para as pessoas no ensino fundamental, médio, superior, e de tal forma que as pessoas têm o que um pesquisador americano, Seymour Papert, chama de metafobia, que é a fobia da matemática. Você fala qualquer coisa de matemática, você diz, eu odeio matemática, eu faço tudo menos matemática. E tem razões, existem razões para isso. Uma dessas razões é que, até muito pouco tempo atrás, a gente entendia muito pouco sobre como ensinar matemática. A gente achava que era só colocar coisas numa lousa e fazer as crianças fazerem milhares e milhares de exercícios, e aquilo elas estavam aprendendo matemática. Mas, na verdade, o que a gente percebeu é que elas estavam aprendendo a fazer exercícios de matemática. Porque se você perguntasse qualquer coisa fora daquelas coisas que elas tinham respondido nas provas, nos exercícios, as crianças não conseguiam pensar matematicamente. Elas conseguiam responder provas, elas conseguiam responder exercícios, mas o pensar matematicamente é realmente o que a gente quer da matemática, ou pensar cientificamente. Então, por que isso é importante para um país? Porque se você, no mundo de hoje, onde você tem milhares de problemas com soluções super complexas que a gente enfrenta no dia a dia, ou problemas grandes, como, por exemplo, o aquecimento global, problemas econômicos, né? Hoje as economias são todas interligadas, acontece uma coisa no Brasil, isso reflete... Quer dizer, a gente vive num mundo onde os sistemas econômicos, ecológicos, sociais, políticos, são muito mais complexos do que há 20 anos atrás, porque é tudo interconectado. Entender como esses sistemas funcionam requer um nível de sofisticação matemática e científica muito maior do que os nossos pais ou os nossos avós. Antigamente, se a gente, por exemplo, a corrida espacial, foi muito mais fácil de conseguir do que, por exemplo, a solução para o aquecimento global, no sentido de que a gente podia simplesmente terceirizar para os cientistas a solução dos nossos problemas. Então a gente falava, vamos colocar um monte de dinheiro na NASA e vocês vão levar o homem para a Lua. Mas as pessoas não precisavam fazer nada científico, elas só ficaram olhando a televisão o dia que o Neil Armstrong chegou lá na Lua. Então. Agora, hoje em dia, a gente precisa ser parte da solução dos problemas, porque não vai vir um cientista na sua casa e falar, olha, apaga a luz, ou usa água mais fria, ou não desperdiça energia, porque a gente mesmo tem que ser parte da solução. Os problemas que a gente está enfrentando, a gente tem que ser parte da solução deles, e a única forma de ser parte da solução e ajudar a solução do problema é você saber pensar cientificamente, pensar matematicamente. Porque senão você fala, bom, o que eu devo fazer? Apagar, diminuir o chuveiro e tomar um banho mais longo, ou aumentar o chuveiro? Quer dizer, você precisa aprender a pensar matematicamente, então por isso é cada vez mais importante, não só para treinar mais engenheiros e mais cientistas, mas é cada vez mais importante que toda a população de um país, toda a população do Brasil, saiba pensar dessa forma. E, vendo que isso é cada vez mais distante da realidade, que as crianças estão cada vez mais distantes desse pensar matemático, do pensar científico, é que eu decidi dedicar minha carreira para fazer isso acontecer. Então, o tipo de coisa que eu faço em Stanford, a gente cria software, cria plataformas de hardware para ensino de ciências, de ciências, de matemática, de engenharia. A gente testa essas plataformas, a gente aprimora essas plataformas e tal, e principalmente tentando fazer com que o ensino de ciência e matemática seja mais interessante, seja mais motivante, não seja só uma coisa burocrática que as pessoas fazem por obrigação. Então isso quer dizer muitas vezes que, em vez
os tipos de ambientes de aprendizagem que eu crio não são ambientes onde você tem um professor lá explicando as coisas na lousa e as crianças copiando ou fazendo experimentos que elas já sabem os resultados, elas só estão fazendo aquilo por automatismo, mas são ambientes onde a gente dá desafios para as crianças e elas têm que criar soluções baseadas nas coisas que elas sabem, e quando elas não sabem, elas têm que buscar conhecimentos novos, elas têm que pesquisar com outras pessoas, com professores na internet e tudo mais, e criar projetos conectados aos interesses das crianças, conectados ao que elas gostam intelectualmente de fazer, e dessa forma aprender o pensar matemático e científico que eu estava falando. Os meus alunos em Stanford vêm de ciência da computação, de engenharia, de psicologia, de ciência cognitiva, de diversos campos do conhecimento, de diversas formações. E agora a questão é que todo mundo tem que saber fazer tudo. Então, muitos de vocês vão ver os Lehman Fellows que vão vir aqui no palco depois. Os alunos que trabalham comigo, se eles vêm de psicologia, eles têm que aprender programação. Se eles vêm de programação, eles têm que aprender psicologia, eles têm que aprender pedagogia e tudo mais. Então, a gente tem sempre essa visão que esses profissionais, esses pesquisadores que a gente quer trabalhar, eles não podem só se acomodar na área do conhecimento que eles já têm, eles têm que ser esses super pesquisadores que vão ter que saber de tudo. E, por isso, claro, eles vão ter que dar o sangue, suar para fazer as disciplinas de computação, de psicologia, de educação e tudo mais, mas, no fim, vale muito a pena porque você sai de lá capacitado de uma forma única, que muito pouca gente vai ter aquela formação, e são pessoas que são super disputadas no mercado de trabalho americano e possivelmente, quer dizer, a gente espera que aqui no Brasil também.